Ulisses, quando você gostaria de fazer um pedido e esse pedido, ele é um pedido, vamos dizer assim, delicado. Tá falando a parte sexual ou não? Não, qualquer outra coisa, né? Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Eu não sei o horário que você está escutando esse podcast, mas hoje o assunto é muito especial, né, meu amor? Bastante. Bastante? É isso aí. A gente vai falar sobre o quê? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre comunicação, a importância da comunicação, tanto em casa quanto no dia a dia e também nas empresas. Exatamente isso. E hoje eu estou aqui com dois convidados para compartilhar muito conteúdo e conhecimento com vocês, tá? A minha primeira convidada é a Janaína Fogaça, jornalista, diretora da Descomplica Comunicação. Seja muito bem-vinda, Jana. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo a gente. E se preparem, porque vai ter bastante conteúdo. É isso aí. Chinelada. Chinelada. E também com o meu amigo Ulisses Dacol, advogado e empresário de comunicação, sócio e diretor da Descomplica Comunicação. Seja muito bem-vindo, Ulisses. Obrigado pelo convite. Então, gente, eu queria começar, né, o nosso episódio falando sobre nosso tema principal, comunicação, mas aquele que aperta o calo de todo mundo, que é comunicação em casa. E aí? É interessante, sempre um aprendizado. Não é uma Desafio. coisa que está escrita, não existem regras, então a gente vai aprendendo o que cada um aceita, como é que é recebido, o que você fala. Claro, sempre a educação é o ponto principal, né? Acho De que é toda a comunicação. a educação Perfeito. acima de tudo, na verdade, né? Eu sempre digo, né, que a educação vem de casa e a comunicação também. Então, se a gente não desenvolve, se a gente não aprende a se comunicar dentro de casa, o que eu vou comunicar para fora, né? De que forma vai ser, como bem começou o Ulisses, depende do que você quer comunicar, né? Se saiu até muito bem nessa resposta. Eu não Eu esperava também por tenho essa. a controvérsia. Né? Enfim, mas assim, depende do que você quer comunicar. Lá em casa, por exemplo, nós somos um casal, para quem não sabe, eu sempre quero comunicar que estou com fome. E é ele que cozinha. E há várias maneiras disso, né? Sim, eu olho uma receita e falo, nossa, que saudade daquele pãozinho que você faz. E a comunicação com os olhos também funciona, né? Aquele olho do coitado, eu tô com fome. E me diz o seguinte, vocês comentaram ali, né, de como que acontece, mas e no dia a dia? Como é no dia a dia? Porque vocês trabalham juntos, conta pro pessoal um pouco da rotina, né? Até para eles entenderem quem vocês são, né? E quais são as comunicações diárias que é importante as pessoas saberem por que vocês estão falando sobre a comunicação. Então, assim, eu vou fazer uma introdução, as pessoas vão até achar que eu sou puxa-saco do Ulisses, eu realmente sou. Mas é que, na verdade, assim, né? A gente tem cada um ritmo, né? E a gente respeita o ritmo do outro. Às vezes que eu quase não respeito dele, eu acho, né? Mas, assim, ele é muito ágil, ele é muito mais rápido, ele pensa muito mais rápido, ele tem ideias muito boas, assim. Eu sou mais de executar. Então, assim, eu fico mais no frente a frente ali com o cliente, com os grupos de mídia e tal, e ele é muito bom em estratégias. Então, assim, eu sei que ele tem o tempo dele para executar as coisas, eu respeito isso. Às vezes eu falo, ai, tal coisa lá você fez, ou tal. Ele até já fez, já me entregou e eu nem percebi, porque eu tô lá enfiada no meu universo, que às vezes eu fico, poxa, eu demoro um tempão, às vezes, para escrever, mas é porque eu tô pesquisando, eu tô tentando me inteirar daquele tema, e eu me sinto muito segura quando eu passo para ele. Que eu digo, olha, eu já fiz, dá uma olhada, porque ele tem uma forma diferente de comunicar, ele tem uma forma diferente de enxergar aquilo, porque não interessa na comunicação como eu vejo, mas a forma como eu repasso aquilo e vocês entendem. Então, para mim, é muito importante quando eu faço um material, alguma coisa, eu passo para ele, dá uma olhada. Ele fala, olha, eu alterei, por exemplo, um título, que o nosso trabalho é muito de escrever, de ler, e eu olho e falo, poxa, ficou sensacional. E ele tem insights, assim, até se me cabe aqui essa observação,
que são sensacionais, coisas que talvez eu não tivesse pensado de outra forma, mas que ele conseguiu ver por um viés assim que, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Então, por isso que eu digo que sou puxa-saco, sim, porque eu acho que essas boas ideias e iniciativas, elas precisam ser aí fomentadas, ventiladas, mas eu vejo isso na nossa comunicação. Eu me sinto segura quando eu passo para ele também passa muita coisa para mim, me devolve, para a gente debater. Então, é assim que a gente se comunica, pelo menos no trabalho. Que legal. Show de bola. E agora, e a tua resposta agora, Ulisses? Porque assim, a comunicação, né? Porque Depois depois disso, dessa né? aí, vai ser difícil, hein, meu? Eu acho que a comunicação, nós somos, eu acho que exceção. Porque nós estamos 5 anos juntos, então a gente trabalha junto há 5 anos, mora junto, vive junto, nós temos 24 horas juntos. Então nossa comunicação nunca falhou, nunca falha. Nós nos respeitamos bastante, a gente se entende, nós temos o mesmo objetivo. Eu acho que isso faz com que a comunicação funcione. Então, Esse é o é o ponto. objetivo. Nós Esse é temos o o ponto. mesmo. Esse Que é o é ponto. viver tranquilo, sossegado. Não tem aquele objetivo de eu vou ser bilionário, vou, sei lá, comprar um sítio, fazer não sei o quê, quero ter 500 mil coisas. Não, a gente quer morar Viver bem. Isso, é viver Viver bem. bem. Viver bem, viver feliz, viver saudável, todos Isso. os dias, sem exceção. Todos os dias. Fazendo aquilo que a gente gosta, Ah, né? perfeito, né? Entregando qualidade para o cliente, porque é diferente você só trabalhar com o que você gosta se você não consegue superar um objetivo, uma expectativa de um cliente, né? A gente sempre diz que a gente entrega mais do que contrato. Porque o cliente satisfeito, ele vai lembrar de você, você vai lembrar dele, você vai conseguir, né, encaixar aí propostas, propósitos, agendas, e a gente tenta trabalhar com o propósito do cliente. Por isso que a gente sempre diz, o nosso cliente, a gente faz ele se enxergar grande. Essa é a primeira item da comunicação, quem você quer ser. Então, a gente faz ele se enxergar grande para que a gente possa continuar vivendo do que a gente faz. É, conversar, né? Então, dizer o que tá te incomodando, dizer o que pode ser melhorado. Me dá um, É me aí dá que é um, o me dá um problema, exemplo, né? Ulisses. Me dá um exemplo do que você acabou de falar agora. Por exemplo. São coisas simples que casal sempre briga. Assim, quem... Mas é exatamente esse o Isso. ponto, porque o O simples... lixo, por exemplo. Não Tem... acredito Geralmente, nisso. a mulher quando limpa a louça, ela deixa a comida no prato, alguma coisa, e deixa na pia. Ela acha que o ralo vai, de Meia alguma culpa. forma, levar toda a comida. Olha Ou a caixa de só. gordura. Jana, você Tá lavando desce Então, uma roupa coisa é suja. você dizer que... Porque depois, quando der o problema, quem tem que limpar, né? Mas isso é importante. entendi. Se você for pensar, é um processo de produção, onde você ou qualquer outra pessoa joga o alimento ali e a outra pessoa que vai arrumar. Então, experimenta arrumar para você ver nunca mais. Imagine abrir uma caixa de gordura, tá? Aquela... É horrível. Eu Mas ela acho. já fez. E aí Eu é já abri a importante. caixa de gordura. Isso. Então você olha já só. levou uma estrela por aí. Então, Já. E na comunicação também tem, não é o que você fala, é é como você fala, fala. Isso. que faz toda a diferença. Exato. Você não... A gente tá vendo ali que a grande parte da população é analfabeta. E tudo isso vem de uma educação que já vem de família. Exato. Então, não somente escola. Você tem que ter uma educação de Uhum, casa, você tem que sim. saber como tratar as pessoas. Você tem que tratar alguém como você quer ser tratado. Perfeito. Então, se eu trato uma pessoa muito mal, óbvio que eu vou ser tratado mal. É meio Ela que vai me básico, tratar. né? Isso, e esse Mas- comportamento vai se perpetuando. Então, se você tenta ser gentil, você tenta ser educado, você quer que todo mundo seja assim. Sim. Então, essa é a base. Você é a mudança que... Você tem que ser a Isso mudança que você quer ver no no mundo, né? mundo. E quando você, Ulisses, quando você gostaria de fazer um pedido e esse pedido, ele é um pedido, vamos dizer assim, delicado. Tá falando da parte sexual? Não. Não, qualquer outra coisa, né, que você Fale-me mais entenda, sobre que Tema você- para o próximo que podcast. você entenda que é um assunto delicado. Por exemplo, amor, você tá roncando pra caralho. Ele fala na cara. Ah, eu falo na Não. cara também. Não, mas assim, existem assuntos dentro de um casal que é difícil de se comunicar, Sim. né? E principalmente ou o homem ou a mulher tem que escolher as palavras para que
que Claro. não aconteça um Big Bang dentro do relacionamento. Amor à vida, né? Primeiro você tem que ter amor à Exato. vida. Então você tem que É, escolher. é os bens. Inteligência e Então, bom então, senso. então, sabe aquele negócio onde você tem que pensar antes de falar? Então, não é tudo aquilo que você pensa que você tem que vomitar no seu cônjuge, Isso. né, no seu companheiro. Então, você pensa primeiro, certo? E como que você faz como que você escolhe as palavras? Como que você orquestra para ter uma boa conversa? Como a gente já tá junto há bastante tempo, assim, 24 horas por dia, porque tem casais que estão há 5 anos juntos, mas você vem 2 vezes por dia, 2 vezes por Isso, semana. exatamente. Não é, a gente vê 24 horas. Eu conheço ela, eu sei o que eu posso dizer pra ela, como eu devo dizer pra ela. A gente se trata diferente das outras pessoas. Então, Experiência. isso é a experiência, você saber e tratar bem. Não importa se ela mesmo, né? É tratar todo mundo bem. Você tem que tratar todo mundo bem. E começa com ela, né? Que é Claro. Com a ela pessoa que é a mais tua próxima, que né? compartilha dos Tá mesmos comigo, objetivos. isso. Aham. Chega a ser meio, né? Que me perdoe a palavra, meio burro, né? Da parte da pessoa. Não se comunicar com quem tá seguindo o mesmo caminho. Que Não você se o constrói mesmo nada propósito. sozinho. Exatamente. Não existe um homem que tenha construído uma família sozinho. Não existe um homem que tenha construído seu sonho sozinho. Não, sempre tem alguém que vai estar junto. Por que não tratar bem essas pessoas? Sim. Não tem porquê. É, assim, Concordo. na verdade, eu digo que eu sou privilegiada, né? Porque a gente se trata realmente, a gente tá ali 24 horas por dia juntos. Às vezes eu sou muito honesta em falar. Esses dias eu cozinhei, por exemplo, e falei, ficou ruim, ficou horrível. Me esforcei. Mas ele não comeu pra me agradar, que ele comeu porque tava com fome, coitadinho. Mas assim, né, ele sabe dizer, eu acho até engraçado, às vezes, quando ele fala as coisas pra mim, eu acho engraçado. E eu digo que sou privilegiada porque até esses dias a minha sogra tava lá em casa e dela, ai, vocês são sempre essa frescura, vocês dois. Eu digo, graças a Deus, né, que continue assim. As pessoas, elas se espantam, né? Com o carinho, com a forma que você trata o teu parceiro, né? Parece que não é mais normal, Assim, né? Parece Exatamente. que o normal O normal é tipo, ser sem educação, é ser isso, grosso. aham, isso. Teve a romantização de muita coisa que a gente tá vendo hoje, que é essa coisa de que o cara pode ser grosso, que o cara pode falar o que bem entende, a liberdade de expressão é o máximo. Isso, Não é. aham. Tudo tem um limite. Eu acho que o cavalheirismo, ele existe, a gentileza, ela existe, a educação. Por que nós tivemos que ter uma lei para idosos? Porque o povo não tem educação. Tudo tem que ter uma Ótimo. lei. Então, por quê? Porque falta educação. Só Então, funciona vai lá da assim. base, da construção da família. E não tô falando família, homem, mulher. Tô falando família, é construção de Uhum. família. Tudo isso gera uma educação que você vai passando para os outros através da comunicação. Você precisa se Exatamente. comunicar direito, você precisa dizer para a pessoa, como ela falou, tava ruim a comida. Sim, para ela melhorar, pra gente não desperdiçar dinheiro, porque tudo hoje é muito caro. Então, a gente tem que Sensacional a saber. visão. E Sensacional a também, visão também disso. quem escuta, né? Quem vai escutar também tem que ter uma mente Sim, Aberta. tem aberta que para tá- você ouvir. Tem que saber sem receber julgamentos, a né, crítica, senão- tem que saber construir em cima daquilo. Sim, Não sim. gerar raiva, gerar não vou ódio. cozinhar mais, então. Não vou cozinhar mais. Desse jeito. Aham. Ah, compra Isso. comida. Não, e assim, eu acho que toda vez que ele faz algum comentário, em qualquer tipo de situação, é realmente querendo a minha melhora, né? Então, quando ele fala, ai, não tá bom, coitadinho, comeu porque tava com fome, eu fico até com dó. Mas assim, eu vejo o quanto ele também se esforça, mas não digo que é um esforço, é natural dele. É o comportamento dele ser assim. Sabe, de dizer que isso tá bom, que tá ruim. Quando tá bom, ele fala, nossa, mas isso aqui tá muito bom. Ah, mas eu quero continuar comendo, porque tá muito bom. Então, aí você fala, meu bem, não exagera e tal. Então, assim, são vários aspectos, né? E quando ele fala da educação, a gente que é um pouquinho mais velho, e ele vem de uma educação de uma família em que o pai é militar, é assim, a gente é da época que o pai e a mãe olhavam pra gente, você já sabia o que eles queriam Pronto. dizer, você já ia pro teu quarto, meu Deus, vai sobrar pra mim. Não que eventualmente sobrasse, mas assim, você já entendia o que eles estavam comunicando com o olhar. Uhum. A gente já sabia naquela época qual era o nosso lugar. Hoje em dia, a gente vem de uma comunicação tão estranha que você tá lá na escola, por exemplo, seu filho é um santo lá dentro da escola, né? Aquele anjo de asas e de chifres, não mentira. O professor chama atenção, porque o aluno, né,
problema e tal, o pai vai lá tomar satisfação com o professor. Exato. Ele não corrige o próprio filho, ele não se comunicou, mas o aluno está levando para a escola aquilo que ele comunicou dentro de casa, que os pais passaram para ele. Né? Então, assim, a comunicação ela pode ser muito simples, mas ela também pode ser muito complexa. Desde essas pequenas coisas de essa comida não tá boa, ou tá muito boa, ou você fez isso errado. Às vezes, por exemplo, que ele vai cozinhar, eu digo, meu Deus, eu deixei a pia cheia de louça. Aí eu falo, não, eu sei que quando ele vai cozinhar, ele gosta de tudo organizadinho, saber onde estão as coisas, então eu já sei, eu já aprendi, não foi difícil para mim, ele não me bateu para dizer que era daquela forma, né? Então a gente sabe até onde eu posso ir na minha comunicação com o outro. Perfeito. Nossa, E aí o que acontece? Pegando um gancho disso que você comentou, tem um livro muito legal, até coloquei na tela ali, é da Carol S. Dweck. É Mindset, a nova psicologia do sucesso. E ele fala sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é quando você recebe um feedback, só que você não está aberto a mudanças. A mentalidade de crescimento é aquela que você recebe o feedback, você internaliza aquilo dentro de você e você, puxa, realmente posso melhorar. Ou, né, custeando uma comida, um alimento, onde você vai cozinhar melhor. Né? Então, assim, amor do céu, você colocou muito sal. Lógico, o sal é uma pitada, mas imagine se você faz um jantar inteiro e você estraga porque você não seguiu uma receita. Sabe? Com certeza. Né? Então, assim, por que não ter uma mentalidade de crescimento e essas mentalidades fixas? Então, isso é muito importante para o casal. Então, imagine vocês que trabalham todos os dias, 24 horas por dia. A gente pode dizer assim que a mentalidade de crescimento vão em prol dos objetivos estratégicos que vocês têm como em comum como metas. Porque se vocês não tivessem isso, como é que vocês iriam se comunicar se vocês não tivessem um objetivo claro da onde vocês querem chegar? Não tem como. Não tem como. É quase... É a base, né? É a base. É a base. É a base. Então, como é que você... Como as pessoas podem não ter uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa? Se você só tem a ganhar. E começa em casa, né? E começa em casa. Aí a gente vai para outra questão, que não só Isso. comunicar, tem os níveis de inteligência. Então a pessoa ela tem que querer crescer. Isso. E ela tem que entender aquilo. Então a gente não tem como dizer que todo mundo é igual e que todo mundo vai ler aquilo e vai entender. Exatamente. Por isso que a comunicação ela parte do literal para ir crescendo os níveis de comunicação, acompanhando níveis de inteligência. A Exato. mentalidade fixa. Acredito eu que a maior parte da população vai ser assim. Com certeza. 97%, Não. 97%, provavelmente. infelizmente. Isso. É porque é difícil. É difícil Claro. você... E me diz o seguinte, e onde está o limite? Qual que é o limite dentro da comunicação? Né? E isso voltando, fazendo um callback da tua última fala, porque sempre existem os limites. Onde está o limite da comunicação? O limite é sempre a dignidade, a pessoa, o que a gente, se a gente não vai ofender ela, O respeito. o respeito, Empatia, né? empatia, se colocar no lugar dela. É aquilo, tratar a pessoa como você quer ser tratado. Exatamente. Não adianta eu gritar com ela e não exigir que ela grite comigo. Sim. Isso é besteira, não que eu viva gritando. Às vezes um grito, ele... Mas Às vezes um grito é necessário? eu digo como mãe. É porque às vezes, Não, com porque certeza. eu tenho uma filha e às vezes eu falo, você não precisa gritar com ela. Eu falei, não, às vezes você precisa ser mais incisiva ali. Então você incisiva. precisa alterar, né, o teu tom É uma de figura voz. de autoridade, Isso, né? aham. É uma coisa Infelizmente, diferente. Não é uma situação diferente, mas Isso. ela tem limites diferentes Isso, e tem uma comunicação diferente. exatamente. Então, como você, além de estar comunicando para o teu filho, você está ensinando ele. Uhum. E mostrando uma certa Isso. autoridade, né? Que isso ele vai levar para a vida dele. Ele vai entender que ele tem que respeitar a pessoa mais Uhum. velha, ele vai respeitar a mãe, respeitar a família. Uhum. Isso vai passar por uma figura de autoridade, que é respeitar o chefe. Exatamente. Hoje nós temos militares que, quando o cara recebe uma ordem, ele não quer fazer. Tudo isso vem da base dele. Como é que ele era na família, quem respeitava quem, ele fazia o que ele bem entendia. Hoje ele é um conscrito no exército. Como é que nós vamos ter pessoas dessas? Então, tudo isso é a base da educação e da família. Exatamente. Para você ser um bom profissional.
Pra daí a gente tudo. chega na comunicação das empresas. Se você não se Isso. comunica bem em casa, como que você vai ser um comunicar? líder? Como que você vai delegar funções, Com né? certeza. No seu trabalho fica Com certeza. bem difícil. Então a gente vai abrir agora esse segundo bloco falando da comunicação nas empresas, né? Então, a pergunta de 1 milhão: como falar de uma maneira que todos entendam para as empresas, para os usuários e assim por diante? Me diz. Eu costumo dizer que na comunicação, principalmente no jornalismo, que é aquilo que a gente foca sempre, a gente tem o que chamamos de lead, que é o que, quem, quando, como e porquê, né? É uma comunicação objetiva. Você não precisa ter floreios. Você tem que ter educação para dizer aquilo que você quer, para atingir o teu objetivo, mas você tem que saber o que você quer comunicar, sem rodeios. Tem que ser direto, tem que ser objetivo. Você tem que saber aonde você quer chegar. Eu acho que essa é a melhor forma de comunicar, porque às vezes você chega, olha, eu tinha uma coisa para te falar, mas Aí eu não sei ela já por começa, onde ou ela começa com começar. aquela pergunta: então, posso te perguntar alguma coisa? Já Aí já perguntou, meu né? amor? Já era. Né? Já perguntou. Acabou, né? Teu índice de perguntas por hoje. Mas é justamente isso, assim, sabe? Eu tava pensando, o que você acha? Não acho nada, meu amor. Fala o que você quer, né? É sempre assim. E às vezes eu chego assim, enrolando pro Ulisses, ele vira, fala logo. Ai, o Cléo nem desse jeito. Ele fala, Mas fala é que a logo. gente é mais Mas é que objetivo, assim... né? É de mulher, né? Né, então, né? Mulher com mulher se entende. Aí então, assim, ele fala logo. Eu entendo que essa é a comunicação, mas eu gosto de enrolar às vezes. Mas essa é a forma, né? Por isso que eu digo, se a gente não se comunicar assim, abertamente com objetivo, a gente também não tem cliente saindo de lugar nenhum. Porque eu tenho que convencer. A comunicação ela tem que convencer, né? Então, assim, a gente tem que ser além de ser um bom orador, né? A gente tem que saber convencer. Então, cada vez que eu sempre vou trazer isso para o nosso ramo, né? Então, toda vez que a gente vai oferecer uma pauta de um cliente para um veículo, a gente já diz que é o melhor e por que ele é o melhor, por que ele tem que investir tempo mandando uma equipe para gravar lá ou reservando um horário para receber esse convidado. A gente tem que ser persuasivo. E para isso a gente tem que ser objetivo. Mesmo porque a pessoa que está lá do outro lado na expectativa de te ouvir, ela também tem um tempo curto. Ela não tem o dia inteiro para ficar ouvindo você chorar as pitangas. Exatamente. Né? Ele também tem outras prioridades. Assim como eu estou querendo oferecer um cliente lá, tem mais outros 40 assessores que também querem oferecer. 40 mil, né? Mais uns 40 mil. E salvo se não tiver uns 20 mil com o mesmo tema. Então a gente tem que disputar ali a atenção dele com aquilo, né? E a forma das pessoas entendam é a literalidade. Então não adianta eu fazer uma coisa subliminar, uma coisa complexa, aquelas coisas que a gente via nos anos 80 e 90, nossa, comunicação subliminar. A gente acabou de dizer que as pessoas têm uma mentalidade fixa, que é mais 25% é analfabeto funcional. Como é que você quer fazer uma comunicação subliminar, uma coisa complexa, se ele não vai entender? Não vai ser entendido, então, né? o mercado Você não vai passar. quer uma comunicação literal. A gente vê o crescimento desses canais. Tem tanto canal absurdo no YouTube, por quê? Porque ele tem uma comunicação literal e para aquele público. Então, é isso que nós temos que entender. Temos que entender qual é o público, o que nós queremos vender e como nós vamos vender. E a parte da persuasão, que são poucas pessoas que têm essa parte da persuasão. Então, não é uma coisa que vão ensinar. Eu não consigo fazer o que a Jana faz. Ela é treinável? Você acha que... Não. A persuasão você não acha que é treinável? Não. Você acha que vem da skill da própria pessoa? Se a gente for ver a quantidade de estelionatário que tem, a quantidade de criminosos que tem, a maioria é um criminoso comum. Porque estelionatário são poucos. Pela quantidade, poucos entre aspas, né? São milhares. Mas no total. Porque nem todo mundo vai conseguir fazer o que eles faziam. Sim. Quer contar uma história e aquilo convencer né? que aquele absurdo daquele terreno que não tem registro, que não tem nada. É o cara um talento, né? Então seria um talento. É um dom. Seria um talento. Só que ele tá usando pro lado negro da força. Isso. Adianta eu tentar desenhar hoje uma coisa? Vou aprender? Até vou, mais ou menos. Vou desenhar com uma pessoa que nasceu, como meu irmão desenhava um retrato de uma pessoa sem nunca ter estudado? Não. Porque é difícil. Você consegue especializar esse dom, melhorar ele, treinar o dom. Mas é muito difícil. Aprender uma coisa que a pessoa nasceu para fazer é difícil. E a comunicação, você acha que entra também nessa de talento ou com treino? Acho que com treino você consegue se comunicar melhor. Isso. Nós temos o quê? Conteúdo, por exemplo. Produção de conteúdo. Escrever. Tem gente que não consegue escrever. Tem gente que consegue.
Você vai conseguir fazer uma pessoa que não goste de escrever bem? Não. Não. Ela pode treinar, ela pode querer, ela vai escrever, vai. Ela vai ser good enough. Ela vai ser suficientemente boa, mas não excepcional. Vai Não tapar excepcional. buraco ali. Isso, ela sabe fazer. Eventualidade sabe fazer, né? Porra, eu falo, ela diz que eu faço de tudo. Por quê? Que eu tento fazer. Nunca vou fazer como um profissional faz. Mexer num carro, fazer, sei lá, pintura de casa, mexer alguma coisa. Isso, Eu não gente, sou profissional. A gente Meu Deus, a gente é profissional nisso aí, cara. Posso treinar? Vou treinar? Vou Mas não chegar vai num... ficar, né? Não vai ficar Todo igual... mundo tem um limite daquilo que Sim. vai saber fazer. Sim. Então, o melhor é comunicar aquilo que você sabe fazer. Perfeito. Muito bom. Que é o muito objetivo bom. das Aham, empresas. isso. Comunique aquilo que você sabe fazer. Adianta falar de uma forma complexa, subliminar, do jeito que quer, botar videozinho com gente lá falando aquele monte de besteira? Não. Seja literal. Para você para você ser entendido. Pelo maior número de pessoas. Exato. Ótimo, show de bola. E aonde que as empresas, né, como você bem colocou, onde que elas costumam falhar? Onde que as empresas São costumam várias falhar? as respostas. Várias. Tem uma lista. Dentre as várias, vamos elencar pelo menos umas top 5 ou top Budget. 3, mas É o primeiro, né? Qual? O budget, o orçamento dele sempre é irrisório para a comunicação. E eles querem Principalmente em milagre, startups, essas Nossa. empresas estão começando, eles sabem que a comunicação é necessária, porque a startup ela só nasceu porque eles conseguiram vender a ideia para alguém que investiu, e mesmo assim ainda falham nisso. E às vezes também eles acabam deixando a comunicação por último. Ah, não, eu vou investir na minha estrutura, eu vou investir nisso. Daí que tá tudo bonitinho lá, tá tudo colocadinho, os produtos estão todos na vitrine, não entrou ninguém, mas eu não comuniquei. E agora? Aí eles querem um milagre, assim, né? Eu digo que a gente dá nó em pingo d'água, tira coelho da cartola, esse é o nosso trabalho. Mas milagre a gente ainda não aprendeu a fazer. Eu sempre falo isso pro Cleverson, inclusive. Mas assim, né? O Cleverson até lá atrás perguntou um exemplo, por isso eu já ia dar um exemplo com o Cleverson. Porque a gente chegou numa altura da nossa relação de comunicação e cliente e tal, que eu digo que intimidade é uma merda, né? Mas enfim, esses dias mandei um WhatsApp, ele me respondeu assim, o WhatsApp eu vejo depois das 3. Eu falei, meu filho, eu sinto muito, Pera querido. aí. Eram 10 horas da manhã, eu preciso responder a TV até às 11. Aí eu só vejo à tarde. Falei, tchau, então Inês é morta nesse horário. Mas assim, agora ele sabe que essa é a minha forma, ele não se ofende. Eu acho que não. Mas assim, não, de nenhuma forma. quando tem que puxar a orelha, eu puxo, né? Mas assim, eu gosto da relação de confiança que a gente construiu, e agora eu vou colocar o Cleverson ali como uma empresa, porque várias vezes, não foi nenhuma nem duas, né, Cleverson? Com Ele certeza. teve dúvidas, inclusive em relação à gestão, e ele me ligou. Porque ele queria saber a minha opinião. E assim que a gente desligou o telefone, eu falei pro Ulisses assim, acho que a melhor coisa da minha relação com o Cleverson empresário, é essa. Além daquilo que eu ofereço para ele ligou para mim porque ele queria saber a minha opinião em relação ao processo interno dele. Que eu, como prestadora de serviço, como estava enxergando aquilo. E, assim, isso para mim é muito importante, porque ele confia no meu trabalho, além de comunicadora, jornalista, assessora de imprensa, ele confia, né, naquilo que eu ofereço para ele e naquilo que eu posso ouvir dele. Então, assim, eu vejo que ele não falha nesse sentido, tá? Cleverson, continue assim. Com Parabéns. certeza. Muito obrigado. É isso aí. Ei, uma salva de palmas. A gente tem que ver o seguinte, o empreendedor, o empresário, ele tem que ser humilde, tem que bater no peito. Quando não sabe alguma coisa ou quando tem uma outra pessoa que tem um pouco mais de experiência de qualquer tipo de assunto, pergunta. Né? Porque né, você vai, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sei tudo. fazer tudo, eu tomo as melhores decisões e eu sou foda. Cara, você não, né? Tipo assim, se você não sabe, então é a síndrome do orgulho. Eu faço tudo e, né? E no fim não sabe nada. Exatamente. Daí entra a mentalidade fixa. Exatamente. Né? E aprende. Né? Exatamente. Então, sim. é você ser humilde e falar assim, pô, cara, eu não sei essa parte. Será que alguém sabe? E eu ouvi uma coisa muito legal que, nossa, ficou eternamente, ficou como uma tatuagem em mim. Eu ouvi o Nigro, né, o Thiago Nigro, falando que quando você quer saber alguma coisa, não é o como, é o quem. Porque o quem é mais rápido. Então, não é como se faz aquela coisa, é quem faz e quem pode te ensinar mais rápido. Com certeza. Entende? Então, tipo assim, quem passa por isso? Quem, né? Então, assim, as empresas querem se comunicar de uma forma melhor. Quem
vai me ajudar a fazer isso? Não como. Não como. Aí eu como e falo assim, O como será... vem de quem? Exatamente. Daí ele fala assim, cara, você sabe que o meu sobrinho, ele sabe como fazer o Instagram crescer e bombar e ganhar? Ele sabe como fazer isso. Será que será que é o certo? Né? Será que... E isso é uma das outras coisas que acho que tem no top 2, top 3. O que você acha? O sobrinho, né? Né? Aquele cara que... O parente, O né? parente, O assim, eu sei amigo. do Instagram. vizinho. O vizinho, eu sei do Instagram. Como que é essa relação de vocês, assim, a pessoa te comparar? Puxa, né? O meu sobrinho, o meu filho, ele sabe tanto do Instagram. Não tá muito caro isso aí, não, pra produção de conteúdo no Instagram? Fica com ele, então, meu amor. Depois Beijos. Você me conta, né? Tchau. Então, a gente estava elencando ali, então o Ulisses falou do budget, eu falei dessa parte do cliente ser humilde, saber, né, exatamente precisar de ajuda, e a síndrome que não é só do sobrinho, é a síndrome do filho, do amigo do vizinho, do fulano que se formou agora em desenho industrial. Oi? Do publicitário, daquele que está no 2º grau, escreve tão bem, que faz umas montagens tão bonitinhas lá no Canva. Gente, pelo amor de Deus, né? Tudo é estratégia. Vocês trabalham com comunicação Com tanto certeza. quanto a gente. Então, tudo é estratégia. O que você quer comunicar, para quem você quer comunicar, de que forma você quer comunicar, quem é o teu público, o que você quer com aquele tipo de comunicação, você quer atrair cliente, você quer engajar, você quer só comunicar, você só quer dizer que você é mais um aí no carnaval, quem é você? Né? Então, assim, a gente vê muito desse problema e vem muito incêndio para a gente apagar. Porque a pessoa falou, não, teu trabalho tá caro, o filho aqui tá mexendo agora aqui nos aplicativos, faz umas fotos tão boas no celular, menino, então vamos pegar ele. Só que o que acontece? Aquilo vira uma bola de neve, ele continua não convertendo aquilo ou para venda ou para qualquer tipo de engajamento que seja o objetivo dele, ele fica até sem curtidas lá e daí, de repente. Aí eles vêm pra gente, né, com aquele rabinho no meio das pernas, olha, não deu certo. E o que você faz? Você, às vezes, tem um trabalho dobrado para apagar um incêndio, para consertar um erro, né, para gerenciar uma crise. Aí o barato sai caro. O barato sai caro. Principalmente quando a gente trabalha aí com comunicação e tem muito gerenciamento de crise que surge no Instagram, que surge muito nas redes sociais, né? Alguém vê uma coisa e não era aquilo. A gente sempre pede para o cliente que ele tenha cautela, que ele nos consulte antes de tomar uma decisão, principalmente se ela estiver focada em comunicação e nas redes sociais, porque pode ser um tiro no pé, aquilo que ele acha que é fantástico, né? Às vezes é fantástico só para ele. Sinto muito, que pena, que legal. É um filho que você adora, ama e acha lindo, mas, né? Você bota lá fora, sinto muito, né? E como que as empresas elas podem pedir esse auxílio? Por exemplo, ó, tem uma ideia, acho que é boa. Como que ela pode como que ela pode perceber se isso é bom, se isso é ruim, se isso vai servir para o meu negócio? Isso, a gente tem que ver o objetivo dela. Ela tem um produto, aquele produto que ela quer vender, que acha que aquilo é notícia, é um disruptivo, é algo disruptivo, que agora tudo é, né? Tudo é startup. Então, geralmente não é. Tudo já existia, eles só estão melhorando. Inovação não quer dizer que seja notícia nova. Então, dependendo do que a gente vê, nós temos, às vezes, grupos de interesse, como temos insiders, por exemplo, que eles mandam um produto para saber a opinião daquilo. Tudo isso gera uma expectativa de como a notícia vai ser recebida. Seja pelo veículo, seja pelo leitor, pelo ouvinte, quem está assistindo uma Pelo TV, concorrente dele também? pelo concorrente. Sim. Então, nós temos, geralmente, na assessoria de imprensa, por exemplo, qual é o objetivo? É vender? Podemos dizer que sim, mas não é. A gente quer fazer uma construção de uma marca. Todo mundo que é um produto. Jana é um produto, eu sou um produto. Todo mundo quer se vender como alguma coisa. Você sendo o melhor na sua área, óbvio que você vai vender mais. Você vai ser convidado para palestra, você vai ser convidado para fazer outro produto, você vai ter teu nome lá em algum lugar. Tudo isso agrega valor a você, ao teu produto. Até tem a frase que você não pode... Qual que é aquela frase que a gente falou até no podcast anterior? Que você não é só ser, você precisa parecer ser. Com certeza. Exatamente. Isso que o Ulisses falou, eu só queria destacar uma frase que ficou na minha cabeça da série que a gente falou para vocês, We Crashed, assistam. Na Apple Indicação.
A gente estava vendo, tem uma determinada episódio, no segundo episódio, ele vai para uma reunião fora, as pessoas ali não conhecem ele, não conhece ninguém, mas ele vai lá e faz um discurso brilhante e ele diz assim: não importa quem você está vendo, mas quem está vendo você. Então, assim, isso eu acho que é muito importante. Quando o Ulisses fala que a assessoria não Forte. essencialmente vender um produto, isso é uma consequência, isso vai acontecer. A partir do momento que a pessoa olhar você e ver que você é melhor que o seu concorrente, mas você é realmente melhor, o que você vende e entrega? Que é isso que a gente tenta mostrar, a gente coloca o cliente na vitrine, né? Nos veículos de comunicação, mostrando quem ele é, e a gente enaltece o produto dele, o produto ou o serviço, né? Ele é muito bom naquilo que faz, por isso que vale a pena você ir ali beber naquela fonte, saber que ele é referência para aquilo. Então é dessa forma que a gente trabalha, e isso acaba realmente, né, trazendo mais clientes. Normalmente. Normalmente. Esses dias, por exemplo, a gente teve um cliente que foi dar entrevista numa rádio. Foi o irmão dele, inclusive, que foi dar entrevista, e no meio da entrevista ele mandou uma mensagem no WhatsApp, disse: olha, o fulano ainda está no estúdio, e a gente já teve 5 ligações de pessoas marcando consulta. Olha só. Então, assim, né, daí o nosso trabalho é aquele que não aparece, né, mas que a pessoa fala: como é que você fez para chegar lá? Né? Tem o caminho das pedras, mas assim, pra gente é muito legal, não ganhar um centavo a mais por isso, mas saber que meu cliente está sendo visto e que ele está sendo procurado por conta do trabalho que a gente vem construindo, de uma construção de imagem, nossa, é sensacional. Um case de sucesso era o Caoa, né? Ele investia milhares de reais em marketing e propaganda. Ele comunicava que primeiro foi a Hyundai. Nós que eram os melhores carros, que era design alemão, que era mesmo que não fosse. Os carros da Hyundai eram muito ruins no começo, depois eles ficaram melhores. A Jaque foi outra coisa, mesma coisa. Aquela coisa toda hora no Faustão, tudo propaganda, tudo isso é comunicação. Então ter um jornalista lá olhando o teu carro, falando daquela tua marca, isso é comunicação. Tá transformando a sua marca, tá agregando valor a um produto. É uma construção. É uma construção. De quem você quer ser. Então eu não posso ser visto como mais um. Tem que ser visto como o melhor. Por que eu tô dando entrevista hoje? Porque nós, não sei o que, eu sou melhor. Por que a gente bota o Cleverson na rádio, na TV? Porque ele é um especialista naquele ramo, em marketing digital. Então não tem por que a gente escolher outro. Não tem por que o jornalista chamar outra pessoa para falar no lugar de um especialista. Sim. E além de tudo isso, o que eu vejo é você saber, e aí a gente volta para a comunicação de novo, é você saber se comunicar e levar isso ao público e à audiência. Porque não adianta nada, né? A pessoa que ela não sabe se comunicar, ela não tem como. Não que as outras pessoas não saibam, mas como é que você vai passar aquela informação que as pessoas aprendam? Porque existe a didática dentro da sua oratória também, que está dentro da comunicação. Então, como é que você vai passar aquela mensagem para a audiência que está falando de qualquer assunto, marketing digital, né? E como que você vai passar para o público? Porque isso é uma das coisas mais importantes. Como que você vai ensinar as outras pessoas? Que é a tal da comunicação. A pessoa pode ser o maior gênio do planeta, só que ela não abre a boca. Ou ainda não sabe escrever. Porque tudo é forma de comunicação. Daí como que faz, né? E aí pegando um gancho agora nisso, se a gente pudesse, né, falar assim, qual é o melhor jeito de falar com o público externo, seus clientes? Então, eu tenho um negócio e eu quero falar para os meus clientes, eu quero falar para fora, porque existe, né, a linguagem interna, que é dos colaboradores, que é o endo marketing, que é a comunicação interna, e o externo, né? Então, qual é a melhor forma de se comunicar para aqueles clientes que eu quero atingir? Primeiro, sabendo quais são os seus clientes. Exatamente. E assim, eu vou devolver essa para o Ulisses, porque eu sempre começo com uma introdução e ele sabe continuar muito melhor do que eu. Pelo seguinte, a gente já passou da época do boca a boca, né? Antes a gente tinha Essa é a verdade. uma lojinha lá que era melhor, era a única do bairro. Mas era melhor, porque ela era única, ela não tinha concorrentes. Hoje em dia, tudo isso, por exemplo, loja de material de construção, a gente passa em determinadas ruas, tem 3, 4 uma do lado da outra, e de grandes, né, não são pequenas lojas, a gente tem as pequenas aí mais nos bairros, então a gente sempre fala, né, por isso que eu disse que eu vou devolver a bola para ele, porque assim, o boca a boca, ele já não faz mais efeito. O boca a boca, ele já perdeu aquela força que tinha, talvez 20, 30 anos atrás, hoje o mundo é outro.
Hoje o mundo é outro. Hoje o mundo é outro. Como é que você vai comunicar alguma coisa se você não sabe para quem você quer vender? Uhum. Então, é difícil. Como é que eu chego sabendo isso? Perfilização. Então, vendo... Perfilização? Isso? É o nome disso? Eu nem sabia que existia. O que é isso? Traçar perfil Perfilização. Não conhecia essa palavra. dos seus clientes. Que legal. Eu imaginei. Mas é igual a persona? Mas é igual a persona ou são coisas diferentes ou o mesmo nome para a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Parecido, né? Porque você vai traçar um perfil. Então, você vai fazer a perfilização do teu público Onde tá? para saber onde eles estão, qual a capacidade de compra, Quais são Aí, os hábitos? os hábitos, e a partir disso você vai anunciar. Ou anunciar, comunicar, depende. Se você quer comunicar para cliente, você quer vender. Então é publicidade. Hoje nós temos várias frentes de publicidade. Temos TV, rádio, impresso quase não existe mais, e internet, que todo mundo acha que é a grande bola da vez. O que nós temos que ver se o teu público ele acessa a internet. Digamos que uma entidade religiosa queira vender, ela vende um produto. Vamos ser claros que a entidade religiosa ela quer agregar público para vender santo, para vender bolsinha, para ter dinheiro, para que a pessoa dê o 10. Ela vai adiantar ela botar no Instagram alguma coisa? Ou na internet, ou num site, sendo que o maior público dela é de uma baixa renda. Aonde ela está é onde eu vou me comunicar, Isso. na verdade, né? Então, como é que você vai fazer? Tem que saber onde eles estão. Tem que estudar, na verdade, Tem que estudar. né? Tudo é estudo. Uhum. Se eu quero agregar valor a uma marca, você quer atingir o maior número possível de pessoas. É publicidade? Não. Publicidade não vai te dar isso. Publicidade vai vender coisas, produtos. Então, construção de uma marca, você vai ter que partir para todos os lados da comunicação. Internet, TV, rádio, impresso, revista, o que for, o que você puder atingir. Quanto mais pessoas lembrarem da tua marca, mais valor ela tem. É, sim, eu sempre digo que não adianta você também investir todas as tuas fichas num único canal de comunicação. E a gente, assim, como jornalista, às vezes o cliente nos pergunta, eu anuncio na revista X ou Y, porque me procuraram, enfim. A gente sempre orienta, né, até mesmo pela sustentabilidade e longevidade dos veículos, que o cliente invista, que ele, né, experimente, mas que ele veja se aquele veículo, se aquilo tem afinidade com o público dele. Que uma coisa é o público que vai comprar dele, outra coisa é o público que segue porque acha legal, porque acompanha, né, porque tá ali e acha que o conteúdo é relevante. Mas, assim, tem que ser muito criterioso, né, porque a gente tá lidando com cifras, com dinheiro, e você quer retorno, você não vai jogar dinheiro pela janela aí, né, então você tem que realmente pensar, a gente tem várias ferramentas, como o Ulisses falou, desenhou aí, a gente tem muita coisa, então por que não agregar a publicidade e a comunicação? Às vezes o cliente até confunde, né, o marketing com a publicidade, com a comunicação, fala, meu Deus do céu, eu vou ter que explicar, tem um Porque vídeo ele não na entende Descomplica nem que isso, ele explica. acha que a publicidade vai agregar valor à marca dele. Não. Isso é um grande erro, na verdade, né? Que as Falta de empresas são, conhecimento, A né? publicidade é para vender um produto. Ela quer mostrar aquele produto, trazer o desejo do cara de ter. Por que sempre tem uma atriz famosa andando num vestido lindo de perfume, não sei o quê? Porque ele quer vender aquele perfume. Ele quer que a mulher se sinta daquele jeito. Vai agregar valor à marca dele? Não. Tá vendendo aquele perfume, às vezes a pessoa nem lembra o nome. Qual perfume você usa da Gisele Bündchen? Isso. Agregou valor à marca? Não. Ele vendeu um produto. É isso que ele tem. Mas aí nós temos o caso dos jogos de videogame, que são gastos 9, 10 milhões, como foi o Days Gone só em marketing. O objetivo qual é? Era agregar marca? Não, porque o PlayStation todo mundo já conhece. É vender um produto. Então a pessoa tem que entender isso. Qual é o objetivo dela? Tudo é objetivo, né? Como a gente... Tudo é objetivo. E aí a gente pega o gancho lá de como a gente se comunicar melhor em casal. É o objetivo estratégico que você tem a sua meta para se comunicar com o seu parceiro. Isso. Das empresas é a mesma Da coisa. empresa é a mesma coisa. Exatamente. Não, eu acho, assim, que o casamento, ele é um negócio, ele é uma empresa. Com certeza. Né? Se você não vê Interesses. ele... Exatamente. Então, Tudo. você tem que cuidar como se fosse uma empresa. Isso. É um erro um velhinho de 80 anos milionário casar com uma menina de 20? Porque ela é interesseira. Ele não é? Claro que tem. Concordo. São interesses. A vida é baseada, né? Claro.
Eu me juntei com a Jana, porque eu gosto dela. Claro, eu tenho interesse em estar junto com ela porque eu me sinto bem. Isso, Se eu não eu me sentisse concordo, bem eu com ela, concordo. Concordo qual a razão de eu estar 100%. junto? Que é Isso, outro erro de vários casais. exatamente. Permanecer junto até que a comunicação acabe e daí se torna uma tragédia. Isso. Ou nem começa com comunicação, Não, né? nem começa com comunicação. Né? Então, Com uma certeza. dica aí Uma para dica. os casais. Né? E É a dica. aí a gente falando, como a gente estava falando aqui, e aí sempre tem, né, como a empresa, ela quer ser vista, como a gente já viu, né? Uhum. Então, quem eu sou e como eu quero ser visto? Então, assim, pensa, você tem um serviço, quem você é prestando aquele serviço? Ou como você quer Serviço. ser visto prestando aquele serviço? Sei que ficou, Isso. né? Parece muito isso. É isso. como se montasse Mas um como- personagem. Mas é como se. E É como como que se é isso? montasse um personagem, Isso. né? Eu quero agora ser essa mulher, eu quero vender tal produto e isso que eu quero passar. Posicionamento. É. E aí? É. Exatamente, assim, essa pergunta eu acho que ela é muito interessante pelo seguinte, né, eu vou voltar um pouquinho no que a gente já havia debatido, porque assim, você vê a pessoa dando entrevista lá pro Fantástico, pro Jornal Nacional, você fala, puta, esse cara deve ser foda, né, eu quero ser como ele, mas o que você faz para chegar até lá? Você sabe qual caminho ele traçou para chegar até lá? Quantos tropeços ele já teve? O meu pai sempre falava assim, né? Todo mundo vê as pingas que o cara toma, mas ninguém vê os tombos que ele leva. Essa é famosa. É maravilhosa também. Então, famosa, Gosto maravilhosa, né? Beijo, pai. Então, assim, pensa comigo, né? Realmente, quem eu quero ser? De que maneira eu quero ser visto? Eu invisto na minha comunicação para ser visto como destaque entre os meus pares, entre os meus concorrentes. Eu acho que o sonho da maioria é ser um dia, né, ser apontado pelo seu concorrente. Aí eu vi você dando entrevista, né? Você fala, putz, já subiu um degrau, Tô né? incomodando. Exatamente. Incomodando. Ou quando você vai lá oferecer o seu serviço para alguém, você já vai ali com a pastinha embaixo do braço, mas eu dei entrevista aqui, olha, né? Eu já fui consultado aqui para falar sobre isso. Então, assim, de que maneira a gente quer construir essa comunicação? Quem eu sou e de que forma eu quero ser visto? Qual é o meu lugar, assim, no mundo, Qual né? é o meu lugar no mundo? Acho que essa é uma pergunta bem interessante para as empresas responderem, né? Exatamente. Qual é o meu lugar no mundo como empresa? Qual é o serviço que eu presto? Né? E como eu quero ser visto? Isso que é bem legal. E É o assim, propósito, né? exatamente, e se enxergar de uma forma, da seguinte forma, né? Nós sabemos que nós não somos os únicos assessores de imprensa em Curitiba, que está no Brasil, né? Então, assim, a gente se colocar no nosso lugar, a gente sabe que o serviço que a gente oferece é diferenciado, a gente tem uma equipe enxuta para que a gente possa estar olhando olho no olho do cliente e não hoje ele contratar a gente e ser atendido por um estagiário amanhã. Ele vai dizer, pô, mas peraí, você me vendeu uma coisa e me entregou outra. Então, É o que assim, dá muito problema. exatamente. E assim, Cleverson passou por isso. Com certeza, né? É que assim, nós trabalhamos com comunicação, né? Eu tenho uma agência, vou fazer 16 anos agora, então a gente passa por cada uma que, olha, dá pra... Ou a gente vai escrever um livro, com certeza. Ah, legal. Mas assim, a parte da comunicação é sempre o problema. Porque daí a pessoa te aponta o dedo, mas eu não queria falar isso, tá? Mas na hora de você ler, você deu tempo de você ler o briefing e dar atenção ao briefing pra mim. Então, ou você estava exatamente. mexendo no celular enquanto eu estava perguntando uma coisa muito Tava importante pra desenhando. você. A gente tinha um Não, cliente e é que do desenhava negócio durante as dela. reuniões. E Fica é aqui do- o e é registro. do negócio. Fica o registro. Então, mas é justamente isso. E sabe o que eu acho assim, mais interessante? Quando você procura uma agência para cuidar de qualquer nível da sua comunicação, qual é o meu lugar no mundo? Vamos usar a frase assim, né? A frase de 2 palavras, se enxerga. Vê quem você é. Olha que você não é o único que está fazendo aquele serviço, que você tem um concorrente, você quer se destacar dele, mas no que você faz de diferente? Quando a Isso é gente legal. faz uma análise, o cliente entrou para a gente, a primeira coisa que a gente faz é uma análise, que a gente fez para você também. Né? Quem é o teu concorrente hoje? Quem para você é um objetivo? Você queria ser similar a quem? Né? Hoje a gente trabalha com um médico que pra gente ele é muito bom, enfim, mas assim, a gente sempre compara ele com algum lá dos Estados Unidos, que pra gente é um cara que tem seriado, enfim, na TV a gente acompanha, a gente gostaria que ele fosse aquela pessoa, e a gente trabalha a construção de marca para que ele seja aquela pessoa. E quando a gente vai tratar de algum tema, a gente vai olhar o que o concorrente já falou a respeito disso. Isso é muito legal. Né? Então a gente tem que estar sempre de olho no que o concorrente está fazendo para que eu faça melhor. Roube como um artista.
Porque senão você vai ser exatamente. sempre mais do mesmo. A gente não quer clientes mais do mesmo. Eu digo que hoje a gente se dá o privilégio de atender quem a gente quer. Porque se a gente chega com uma pessoa e diz que não sabe o que ela quer e ela Ah, Não, mas daí vai daí, ficar daí ele difícil pra complica, você. né? Aí Ou vai te complica. dar muito Porque, problema. não, Aí justamente... complica e, na verdade, descomplica. Isso. Agora, quanto que é o jabá? Eu mandei Qual é o meu, jabá? eu mandei meu currículo pra lá, então estou aqui. Como assim? Mal chegou, já tá indo pra outra concorrente? Tô levando já? as duas ali já. Meu Deus do céu, tá difícil pra mim, hein, Letícia? Meu Estamos Deus levando do céu. Letícia e Sheila hoje, pô. Não, Deixa eu então, registrar. Segunda-feira não, a gente aqui já não. inicia. Elas já estão carregando as caixinhas. Então, assim, mas é justamente isso. E quando eles nos procuram, às vezes sem um objetivo definido, a gente tem a obrigação de traçar para eles uma estratégia, de dizer, olha, se você quer ser que nem o carinha que estava lá no Fantástico, você tem que seguir esse caminho. E não é um conhecimento que nasceu de ontem ou de hoje, né? São mais de 20 anos aí trabalhando com comunicação empresarial, tendo passado por algumas empresas muito legais, que eu tenho muito orgulho também de terem passado pela Descomplica, mas assim, de dizer, a gente tem experiência, tem know-how para te dizer que esse caminho que você está hoje não é o mais legal. A gente conhece pessoas, assim, comum, que, não, eu quero ser super disruptivo e de repente saiu do trilho e você já tinha alertado aquela pessoa e hoje ela virou o quê? Nada. Né? Por quê? Porque ela achou que ela estava certa. Ela não teve a humildade que O a gente orgulho, falou lá né? atrás. É Isso Aí entra o é assunto orgulho. para um outro podcast, né? Com certeza. Anota aí, galera. Nossa. Vamos anotar, que esse aí é forte, hein? Esse... Esse é forte. E aí a gente falou que talvez a Sheila disse que mandou o currículo pra você e alguma outra coisa, disse que a Não, Letícia eu também. mandei e Não, já tá ok, você tá. não tá ligado. Não, mas aí a gente vai falar agora de comunicação interna de colaboradores, né? Como que... E aí... Porque assim, e aí uma das coisas muito fortes que é assim, a questão de delegação. Né? Eu acho que é um dos temas, e isso dá um outro podcast, só que é só delegação, porque assim, como eu comentei, são 16 anos de agência, e eu ainda estou aprendendo a delegar, e ainda não sou bom. E ainda estou me... Gente, eu acho muito difícil. É muito difícil. Como você que é delegar. como que é isso para vocês? Né? O poder da delegação entre as empresas, que é de comunicação de novo. É né? o se fazer entendido novamente. É. O grande problema da delegação é confiar. Você tem que confiar que aquela pessoa entendeu o que você passou para ela e que ela vai passar para os subordinados ou ela vai fazer aquilo do jeito que você quer. Perfeito. Que ela tem responsabilidades, né? Ela é muito mais do que só fazer. Ela responde a alguém, ela responde a um cliente às vezes. Então é complicado. A comunicação é aquilo, quanto mais literal, melhor. Tem chefes que não se fazem entender. Então é difícil. A pessoa, ela com medo de, sei lá, às vezes até dizer alguma coisa que fica com medo, porque tem gente que trata o empregado muito mal. Sim. E daí ele acha, ele diz, não, entendi mesmo, vai lá, faz errado. Acontece. Então, essa comunicação tem que estar muito clara. Desde o início da contratação, as suas responsabilidades, as suas funções, o que ele vai fazer, tudo isso tem que estar bonitinho, escrito, que ele entenda. Chamar esse colaborador e perguntar para ele, você entendeu as suas funções. Uma comunicação simples, né? Isso. Simples. Não adianta complicar nomes de funções, não sei o quê, vai lá e faz alguma coisa que o cara não sabe nem o que é, um documento específico, alguma coisa que ele nunca, por exemplo, foi treinado para fazer. Isso acontece geralmente com o estagiário. Faça isso, faça aquilo. Ele não sabe por onde começar. E daí não dá aquela devida atenção, né? Isso. Acha que é perca de tempo. Não, e ele vai, às vezes não faz, às vezes faz errado e vai ouvir. Então, o melhor é aprender antes. Só que você tem que entender que para quem você delegou, se ele tem aquela capacidade de fazer. A comunicação começa aí. Exatamente. Se ele foi sincero comigo e disse que sabia. Uhum. Então Entra você tem que tudo conhecer. isso, né? Tudo isso é Sim. conhecer e confiar, né? Não adianta. Como é que você vai delegar a parte da contabilidade para alguém? Né? Vai lidar com dinheiro, vai fazer finança, vai... Então, você tem que saber de onde essa pessoa veio, se ela é transparente na hora de comunicar as coisas para você, se os teus regulamentos dentro da tua empresa são transparentes, se eles são fáceis de entender. Sim. Tudo isso. É uma lista. Nós lemos um livro, Comunicação Não Violenta. Sensacional. Então, foi assim... Foi uma mudança de chave. Foi. Foi uma mudança de chave, com certeza. E ali era, né? Depois que você fala, você pede pro outro repetir.
O que você O que entendeu você que entendeu eu sobre falei? isso? E E você às fica, vezes, e você fica fazendo um rapport ali. Tá, o que você entendeu? Daí a pessoa fala: Não, mas eu não quis dizer isso, eu vou falar de novo. Aí você fala de novo. E Isso. aí ela. até que Não, fique Até que claro. fique claro. exatamente. Pode Isso. parecer chato. Só que se você não se fizer entender do jeito que aquilo que você pretende fazer aquilo, aquela intenção, ó, a minha intenção aqui é fazer com que você patati patatá, blá, 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 e você dá as Isso. instruções. Só que daí a pessoa, daí ela faz errado, porque a pessoa não faz errado porque ela quer. Não. Ela, Como ela é, entendeu Ela aquilo, como né? entendeu. Como foi ninguém, eu repassado. vou fazer errado pra me levar uma mijada. Quem que faz isso, cara? Com Até Só se ela, tem, não, é. só se ela Olha, gostar. Eu assim, nossa, é. eu quero levar uma mijada hoje, eu vou prazer fazer de uma mijar. cagada, pelo amor de Deus. Né? Não acontece, cara. Com Pois certeza. é, mas você sabe, Cleverson, que até nesse quesito que o Ulisses explicou, que ele falou sobre você delegar e você repassar esse conhecimento, a forma como você gostaria, porque ninguém nasce sabendo, ninguém adivinha nada, né? Se você não disser, não for claro, a pessoa não vai conseguir Bola de executar. cristal só nos filmes, né? Né? E olha lá, meu bem. Uhum. Então, assim, o que eu acho muito engraçado, até mesmo na comunicação interna das empresas, que além da falha de comunicação com o seu superior, é o burburinho que muitas vezes gera internamente, porque assim, hoje o teu maior vendedor é o teu cliente interno, que é o teu funcionário. Teu funcionário sai daqui, você é um péssimo chefe, ele sai daqui, alguém pergunta como é que é trabalhar, é uma bosta. Putz. Imagine a imagem, né? Daí a gente volta lá no quem eu sou e como eu quero ser visto. E daí entra o chefe e o líder, né? Exatamente. E eu sempre digo assim, né? Uma frase que é velha, batida, que demora muito tempo para você construir uma reputação, mas segundos para que ela seja desmontada. Infelizmente. Então, assim, a gente teve casos aí recentemente até de uma grande empresa ligada à alimentação, que saiu em tudo que era veículo, que ela ia fechar, que ela estava com dívida e não sei o quê. E você passa, ela está abrindo, está retomando novas marcas que ela tinha aberto por um tempo, tinha fechado, agora vai retomar. E daí você vai descobrir lá atrás que foi um diretor que estava insatisfeito com a gestão, que acabou ventilando aquilo, tinha um colega na mídia, foi lá, contou aquela mentirinha, o cara Nossa. estava louco por uma notícia sensacionalista Nossa. e já saiu em tudo que era veículo. E como é que você, sendo CEO de uma empresa, vai apagar aquele incêndio, né? Chamando a gente, óbvio. Mas, né? Então, de que forma você está comunicando internamente as coisas? De que forma você está tratando o seu funcionário, delegando aquela informação para que aquilo não seja assim, ele fez mal feito porque ele quis. Não, é porque você não soube informar. Né? A informação às vezes saiu truncada dali por quê? Né? Você não foi claro. Então, assim, são várias nuances de comunicação que a gente percebe aí ao longo de quase mais, tá? Tempo aí no mercado. E a gente vê e diz, isso não vai dar certo. Né? Então, aqui a gente está aqui para descomplicar, para mostrar que o certo existe, que ele pode ser feito de uma maneira descomplicada, Agora simples, faz todo né? sentido esse nome. Agora faz todo Agora, mundo sentido. olha. E aí, agora a gente vai estar chegando ao fim do episódio. Oh. E, pois é, Gente, né? aí nós Mas, tivemos uma mentoria. com certeza. Nós e todos os nossos ouvintes, né? Então, assim, o que eu queria, né, passar aqui como final. Tanto a comunicação interna quanto a comunicação externa, elas escrevem quem você é e como você vai ser visto. Até porque você não faz nada sozinho, né? As grandes empresas têm muitos colaboradores. Então, até para os colaboradores fazerem parte dos seus propósitos, fazerem parte dos seus valores, da sua missão, além de elas trabalharem no local, elas também têm que gostar daquilo, né? E fazer com que realmente o trabalho seja excepcional. Porque daí sim, as empresas vão conseguir ser excepcionais, porque não é só o líder, não é só o empreendedor que está na frente que vai receber tudo, porque ele não faz tudo sozinho. Então você tem os colaboradores onde acreditam no seu potencial e fazem algo para as outras empresas que também contratam você para que você consiga fazer um bom serviço. Então a comunicação tanto interna dos seus colaboradores quanto a comunicação externa que faz você vender, tudo no final das contas, no final da linha, tudo é comunicação e tudo é crescimento. Então, o que vocês têm para falar sobre esse final? O que vocês gostariam, né, que as empresas entendessem?
Eu acho que, primeiramente, assim, que a comunicação ela é um investimento. E ela tem que ser a primeira coisa a ser olhada quando você imagina um negócio, um empreendimento, seja ele de qual nível for, seja se for uma loja, uma indústria, um produto. Ela tem que ser olhada com cuidado, com carinho, desde a concepção desse projeto até o final, e que na hora que o calo aperte, ela não seja a primeira despesa, né, que eles acabam tratando depois não como um investimento, mas a primeira despesa a ser cortada. Então, assim, a gente sempre diz que a comunicação ela é o primórdio, né? A comunicação ela é a arte de contar histórias. Ai, que legal isso. Perfeito. Então, assim, por isso que eu digo que a Descomplica, há 8 anos, histórias de sucesso passam por aqui. Porque a gente transforma aquele negócio numa história. Ela tem que ser uma história convincente, não só para o jornalista, mas para o público. E ela tem que ser verdadeira. Exatamente, tem que ser verdadeira. Então, é uma arte de contar uma história. Você tem uma história para contar, você como empreendedor, o seu produto, aquilo que você vende. Então, assim, na minha opinião, é isso, né? Valorizar a comunicação, pensar nela. Vou abrir um negócio, peraí, eu vou contratar alguém que seja especializado, que me mostre quem é o meu concorrente, aonde que ele está, aonde eu posso chegar com isso, né? A gente sempre diz que a comunicação ela não tem limites. A gente começa de uma ideia, parte para outra, todo dia a gente está mudando o norte aqui. Eu gosto muito de falar de trabalho, então acho que esse podcast vai ter mais 6 horas. Assim, às vezes é 3 horas da manhã, eu falo pro Ulisses, eu tenho isso aqui para te falar. Não dá para falar amanhã, ele já se acostumou agora, 3 horas da manhã, a gente quer debatendo trabalho. Porque eu gosto de contar as histórias dos outros, né? Eu acho que isso é muito verdadeiro. A gente atribui muito valor para essas histórias, porque a gente quer que esses clientes tenham sucesso. Porque, para mim, eu tenho um cliente que não ter sucesso, o meu trabalho não significa nada. Então, é pela comunicação. Então, assim, o meu conselho para as empresas é valorizem a comunicação. Legal. Que ela seja percebida, seja a primeira coisa a ser percebida e a última a ser abandonada. Sensacional! Passamos a palavra ao nosso querido Ulisses. E aí, Ulisses, o que você acha desse ponto de vista? É isso, a comunicação ela precisa de investimento. Então você não adianta só investir em publicidade, você tem que investir num time que conheça o que está fazendo. Exato. E é muito difícil você ter um time na própria casa. Então, pense com carinho, procure uma agência que já está há bastante tempo no mercado, que ela tem resultados, que os clientes não ficam por 1 semana, 2. E aí, invista. É um investimento. Todo negócio precisa de investimento. Por que não investir numa coisa que vai vender o teu produto, que vai vender a tua marca, que vai agregar valor a ela? Sensacional. Investimento. É isso aí. Então, e você, meu amor? Eu fiquei sem palavras. Sem palavras? Mas sobre comunicação, o que eu posso dizer que eu estou sem palavras. Foi uma aula, né? Concordo com vocês. Eu aprendi muito com o Cléo. Ele me força a comunicação. Não entendi, até que sai. E é perfeito para o nosso relacionamento, para o relacionamento com a minha filha. É um treino, e muda. Né? Acho que você consegue qualquer coisa com a comunicação. Isso com a comunicação certa, é claro. Exatamente, com a comunicação certa. Exatamente. E aí, para vocês que estão acompanhando o nosso podcast, a gente falou em alguns temas aqui bem legais, e aí a gente queria deixar um spoiler de outros assuntos também que a gente vai falar, que é como não se matar em casal, né? A Jana aí, que é como ser mãe aos 40 anos. E olha que legal. Meu marido me lembrou aqui. Não, e ali você já pode colocar a comunicação, né? Porque o seu bebê vai começar a falar. Né? Então, você leu algum livro sobre mãe? Então, como se comunicar? Eu tenho lido coisas na internet, mas eu espero que a criançada aqui formada já. Tá no DNA. Tá no DNA. Ela já vai sair reclamando, inclusive. É porque eu digo que ela vai ser parecida com o pai, do tanto que ela se comporta, até nos ultrassons e tá. Daí minha sogra falou assim, mas será que vai ser bom? Eu falei, vai. Pra ele provar do próprio veneno. Show de bola, gente. Eu conversei aqui com a Jana e com o Ulisses. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por todo esse conteúdo disponibilizado para nós e para todos os nossos ouvintes. E eu quero saber como que o pessoal encontra vocês nas redes.
Então, o pessoal pode acessar o nosso site, que é o www.vempradescomplica.com.br. Lá vai conhecer alguns dos nossos clientes, quem já passou pela casa, quem está pela casa ainda, os serviços que a gente oferece, que são muito amplos aí, vai desde assessoria de imprensa, comunicação interna e produção de conteúdo, entre outras coisas. Estamos também no Instagram e no Facebook, é @agenciadescomplica. Lá vocês vão conhecer todos os resultados dos nossos clientes, não todos, mas a maioria, porque às vezes não dá tempo de postar, porque graças a Deus é muito resultado positivo. Amém. É isso aí. E estamos também no YouTube lá com mais de 100 vídeos de entrevistas dos nossos clientes, já são quase 200 vídeos de entrevistas dos nossos clientes aí para os mais diversos veículos de comunicação. Então, uma comunicação de qualidade passa pela Descomplica, acessa lá o www.vempradescomplica.com.br e nas redes sociais, @agenciadescomplica. Sensacional. E Perfeito. como que eles te acham, meu amor? No Instagram? A gente E tem no o YouTube, e nosso... no site, em Não, tudo? o Não Yu- tem ainda? Não, nós temos o YouTube. Ah, meu Abandona Deus a do comunicação no céu. YouTube, a nossa comunicação Tá, precisando. tá. aprender. Estamos precisando Então. de uma agência de comunicação. Vem para Descomplica. E aí, como que eles te acham? @lugara2 Uhum. e lá vocês encontram os nossos vídeos, né, do podcast, as nossas viagens e o nosso dia a dia. Exatamente. E um novo projeto aí que vai acontecer também com o meu amor, que vai ser... Ela vai começar a fazer infoproduz também. Mas olha! Estou atrás de uma Logo, agência. logo nós divulgaremos mais informações, beleza? Está em construção. É isso. Está em construção. É Ótimo. isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Até mais.